Irmãos, eu sou Bernardo Videira e hoje eu quero apresentar meu avô, pastor Jorge Videira, que hoje ele vai falar sobre liderança, uma coisa muito importante para todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. Vamos então dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre a nona aula, número 9. A nona aula, onde vamos falar sobre a pessoa do líder deve liderar com competência. Nós falamos na aula passada a respeito da tenacidade. O líder deveria governar com tenacidade, liderar, saber liderar com tenacidade. Então agora nós vamos falar sobre a importância da competência. Então ele tem que saber liderar com competência. A coisa mais terrível do mundo é um líder incompetente. É uma pessoa que não tem a menor ideia do que está fazendo. Às vezes ele foi posto ali porque ele tem parentesco com a liderança, ou ele é sobrinho de alguém, ou é filho de alguém, ou entrou ali na base como diz o ditado, na base da peixada, né? Mas a competência realmente para exercer a função e exercer o cargo, ele não tem. Então é importante demais que o líder tenha competência. E nós, pastores e líderes também, devemos observar bastante isso, quem nós vamos escolher para a liderança da igreja, nos departamentos, em cada área, né? Em tudo o indivíduo tem que ter competência. Competência é extremamente importante, é uma das características talvez mais necessárias no líder. O líder tem que ter competência, ele não pode ser incompetente, não é? Porque nós dependemos dessa competência. Veja, ele precisa dar ordens claras e precisas aos seus liderados. Para que ele faça isso, é necessário que ele tenha conhecimento do que está fazendo. A competência está ligada ao conhecimento dos assuntos, das matérias, da área em atuação. Então é importante que, se ele vá, por exemplo, um líder de obra, imagine um mestre de obra que não sabe colocar um tijolo, não sabe ver um nível, não sabe usar um esquadro, não sabe ver se o pedreiro está trabalhando correto ou não. Ele é o mestre de obras, ele é o que ganha mais, ele é o que manda em todo mundo, ele é o que tem autoridade, mas ele não sabe nada de obra. Então cada um vai fazer o que bem entende. E como é que vai ficar essa obra? Como vai ficar essa estrutura? Como vai ficar essa sapata, esse alinhamento, esse ângulo, né? Enfim, como essa construção vai ser feita dentro desse contexto, certo? Então é extremamente importante que aquele que não sabe fazer, não sabe comandar. Ele tem que saber fazer para que ele possa comandar aqueles que vão fazer, para que ele também possa ensinar aqueles que não sabem. Então, para comandar, ele tem que saber. Hoje nós pegamos muita gente aí que está assumindo igreja, assumindo cargo, assumindo posto, né? Na base do apadrinhamento, na base do nepotismo, né? Então, vamos colocar nosso filho aí, o sobrinho. Muitas igrejas aí virou monarquia, né? Vem do avô, do pai, do tio, do irmão, vai passando para o filho, e vai passando para o neto e tal. A competência é que vai determinar. Eu, por exemplo, tenho parentes, sim, tenho pessoas ligadas à minha família, sim, mas todas elas estão dentro da competência. Elas participam de votação na igreja, a igreja tem assembleia, a igreja vota se aquela pessoa está competindo com outras pessoas a ter o cargo oficializado pela Assembleia da Igreja. A Assembleia tem direito a voto e geralmente o voto é secreto para que a pessoa não saiba quem votou nele ou não, porque é importante que essa pessoa que vai comandar, ela tenha competência para comandar. Um líder incompetente, ele geralmente vai ser uma tragédia e a obra não vai sair.
O líder precisa praticar e desenvolver o seu conhecimento para não ficar somente na teoria. Às vezes nós temos muita gente que conhece muito de Bíblia, mas não conhece da prática, né? Então, eu canso de ver, às vezes, o púlpito cheio daqueles... Às vezes tem mais gente em cima do púlpito do que praticamente na igreja, né? Eu já fui a igrejas que a metade da igreja é púlpito, de tantos obreiros que tem na igreja. Obreiro para tudo quanto é lado, que você não sabe se prega olhando para frente ou se prega olhando para trás, né? Porque tanta gente atrás de você, às vezes o número é maior dos que estão atrás de você do que os que estão na tua frente, porque tem tanto obreiro, tanto obreiro, tanto obreiro, tanto líder. Mas será que esses líderes todos são competentes? Porque hoje é importante saber. Por exemplo, precisamos de um líder que saiba fazer um batismo. Ele é competente, ele sabe fazer um batismo, ele sabe fazer um sepultamento. De repente o pastor não está, ele tem que fazer um sepultamento. Esse líder é capacitado para fazer um sepultamento. Esse líder sabe fazer uma cerimônia religiosa no impedimento do pastor, ele sabe realizar um casamento, bodas de prata, bodas de ouro, né? Enfim, esse líder tem que ter competência, tem que ter capacitação na área onde ele vai exercer a sua liderança, a sua competência, certo? Então é importante. A teoria sem a prática, ela não leva a lugar nenhum. Então, antes que o indivíduo seja líder, é importante que ele esteja ao lado de um líder aprendendo. Por isso que lá na nossa igreja, por exemplo, nós temos a ideia de colocar cada cargo à disposição sempre. Temos um cargo que é o auxiliar, é aquele que vai estar sempre ali pronto para ajudar. Depois nós temos o diácono, que é aquele que vai cuidar das coisas mais materiais, organização do culto, a logística do culto. Depois nós temos o presbitério, que vai cuidar das coisas mais espirituais da igreja. Enfim, cada um dentro de uma função, e é necessário que cada um passe por todas as funções para que ele aprenda a liderar, aprenda a comandar, aprenda a fazer tudo o que precisa ser feito, não só na área de púlpito, mas em todas as áreas que a igreja precisa, né? Então, é importante que o discípulo, para saber fazer, ele também precisa aprender com alguém, né? Então, o discípulo aprende vendo o mestre fazer. Então, para que esse mestre seja mestre, é necessário que ele tenha sido discípulo. Para que Josué fosse competente para substituir Moisés, ele teve que aprender durante um bom tempo com Moisés para ser, então, um bom substituto de Moisés, e como foi Josué. Então, como foi com Elias, um bom substituto foi Eliseu, aprendendo com o mestre. E assim nós vamos aprendendo que a Bíblia nos mostra dessa forma. A competência para a liderança, ela não é aprendida nos livros, ela é exercida na prática, de acordo com a prática, porque cada caso é um caso, cada igreja é uma igreja, cada situação é uma situação diferente. Então é importante que a gente aprenda alguns versículos bíblicos, e eu coloquei alguns aqui para vocês. Olha esse texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala no capítulo 2, versículo 15, o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. É o texto base, que está sendo o texto base para o nosso estudo no contexto geral. Mas ele cabe bem aqui, olha, procura apresentar-te de forma que você saiba manejar bem, você seja aprovado. Você se apresentou para aquele cargo porque você foi aprovado, você tem competência, você tem a capacidade de realizar. O outro texto é Tiago 2, versículos 14 até 16. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé poderá salvá-lo? É o Tiago que está perguntando. Tiago diz, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras?
cabe para o nosso caso aqui? Cabe. Que adianta se eu disser que sei contabilidade e na hora de eu fazer a contabilidade eu não tiver a prática para a contabilidade? Eu preciso de alguém que entenda de internet. Opa, eu sei. Aí você vai lá e vê que o indivíduo ele conhece de digitar, ele é um bom digitador, mas se eu der uma pane, se precisar de fazer alguma coisa para resolver o problema de um programa que travou, de um aplicativo que não está funcionando direito, ele é completamente cego, porque, embora ele entenda de digitar no computador, mas para uma pessoa que precise trabalhar realmente no computador, ele é incompetente. Ou seja, competência não tem a ver com ser digno ou não ser digno, tem a ver com ser apropriado ou não apropriado. Ter competência é estar pronto para exercer aquilo que precisa ser realizado. O verdadeiro líder sempre sabe o que quer e para onde ele está guiando o seu povo. Então, lembra lá atrás quando eu falei a respeito da tenacidade, da meta? Então agora nós estamos vendo que para que um indivíduo tenha competência, ele tem que ter a experiência. Ele já viu ser feito, ele viu com alguém, ele aprendeu com alguém, ele se guiou através de alguém. Então, como é que fulano fez? Como é que Beltrano fez? Então, ele aprende vendo, ele aprende fazendo, ele aprende errando e tornando a fazer para que alguém o ensine até o ponto dele ser colocado, então, como líder, para que a experiência que ele adquiriu ao longo do tempo, ele possa usar agora. Então, o verdadeiro líder sempre sabe aquilo que ele quer e para onde ele está guiando o povo, para onde ele está indo, o que ele quer na realidade. Né? Então, ele tem competência, é exatamente isso, é saber o que está fazendo. Quem não sabe para onde vai, sempre vai chegar aonde? A lugar nenhum. Então, se o indivíduo não sabe para onde vai, se ele não tem a ideia daquilo que ele tem que fazer, né, do rumo qual ele tomar, por isso que lá no passado eu falei que liderar é ter um mapa, é saber para onde ir, é conduzir a pessoa, ao sucesso. Então é necessário que o líder tenha sucesso na sua vida também. Para ensinar os outros a terem sucesso, é necessário que ele tenha competência no sentido da experiência adquirida através do seu trabalho. A quinta coisa que nós vamos colocar no nosso estudo, que um líder precisa ter, é importante que ele saiba manejar bem isso, é liderar com instabilidade emocional. Nós vemos muita gente compromissada com a palavra de Deus, compromissada com a igreja, mas não tem a instabilidade emocional para cuidar de certas coisas. A palavra emoção vem do verbo mover e significa movimento de dentro para fora, aquilo que sai do teu sentimento, que está sendo impulsionado. É a exteriorização da sua vontade, do verdadeiro homem. Né? Então é aquilo que vem de dentro da tua capacidade de raciocínio. Então, estabilidade emocional tem a ver com a capacidade de organizar o sentimento na hora de tomar decisões, de exteriorizar as suas ações, nas suas reações e agir de determinada forma em relação a um acontecimento que pega de surpresa. Então, como você age em relação a uma situação que você não estava esperando, né? Aquele momento do susto, aquele momento. Então, um líder, ele precisa ter instabilidade emocional, porque senão ele leva o povo ao delírio, ele leva o povo ao desespero. Ele é o primeiro a se desestruturar, ele é o primeiro a perder completamente a consciência do que quer e do que está fazendo, e todos vão seguir exatamente esse descontrole emocional que ele vai demonstrar nas suas atitudes. Olha o que eu disse aqui. Estabilidade emocional é a característica que um líder deve ter de permanecer sob o controle, frio e calmo, né, diante da situação mais adversa
nos momentos das ocasiões em que tudo parece estar dando errado, mas ele está tranquilo, ele está firme, ele está confiante. Eu me lembro muito do Eliseu, quando o servo dele chega e diz, olha, o monte está cercado, tem uma multidão contra a gente, estamos perdidos, nós vamos morrer aqui, veja, olha Eliseu, nós estamos perdidos aqui. E ele chega para o servo dele e diz, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Repare a tranquilidade, a capacidade emocional de receber um recado terrível. Olha, estamos cercados, o exército inimigo da Síria veio, cercou de noite, nós estamos perdidos, vamos morrer, estamos aqui desesperados. Mas o Eliseu estava tranquilo diante de Deus, porque ele tinha uma visão espiritual que lhe dava conforto naquela situação de desespero, onde todos poderiam entrar num descontrole total. Ele estava confiante de que Deus estava do lado dele e estava nas suas comandando a sua decisão. Outro texto que eu coloco o verdadeiro líder não pode ser movido por emoções. A sua meta é o seu alvo estabelecido em sua motivação. É o desejo de ver a meta concretizada. Então é isso que nós temos que pensar, é aqui que nós temos que travar o nosso conhecimento e vamos entender isso aqui com muita calma. Então, recapitulando, eu quero dizer para você exatamente isso. Um verdadeiro líder não pode ser movido por emoções. A sua meta é o seu alvo e ele precisa estar com isso muito bem estabelecido. A sua motivação é aquela capacidade que mantém ele firme diante de todas as coisas que possam estar acontecendo. Então, sua meta é o alvo estabelecido e sua motivação é o desejo de ver a meta concretizada. É importante a gente entender isso aqui, porque, repare só, as emoções podem tornar um líder inconsequente nas suas decisões, as orientações na forma de agir, pode desesperar todo o grupo pode entrar em desespero por causa das emoções do próprio líder. Então o líder precisa saber muito bem coordenar suas emoções, ele tem que saber liderar, porque ele não pode ser inconsequente nas suas decisões. As suas orientações precisam ser firmes, a sua forma de agir, ele precisa ter a tenacidade que eu falei ainda há pouco, porque isso vai manter a sua meta e ele não vai se desviar desse alvo estabelecido. E agora, as suas emoções não serão abaladas, porque ele está liderando também com fé, porque vamos falar sobre essa capacidade que é liderar com fé, daqui a pouquinho a gente fala nessa. Então, é necessário que o líder ele tenha essa sobriedade, essa moderação, esse autodomínio. É um controle que ele adquire ao longo dos tempos. Não é ter sangue de barata e ficar imóvel, né? A pessoa às vezes ela entra em pânico e fica travada. Não é ficar travado, não é isso que eu estou dizendo. A pessoa sofre a emoção, como todo mundo, a pessoa sente o impacto ou o susto, como todo mundo, mas ela não entra em desespero de se perder completamente, perder o rumo daquilo que precisa ser feito, daquilo que precisa ser organizado. Então, é importante que esse líder ele tenha esse controle. O outro ponto que eu coloco aqui, um líder com tendência ao descontrole emocional precisa primeiro curar essa situação. Ele precisa de cura emocional antes de se tornar, propriamente dito, um líder dentro de alguma área do cristianismo, dentro de alguma área da igreja, dentro de um contexto de líder cristão. Então ele tem que ser curado de suas emoções, ele precisa saber controlar a si mesmo. Se ele não sabe liderar a si mesmo, como ele vai ter condições para poder liderar os outros, não é verdade? Então é importante, olha, a estabilidade
emocional confere ao líder uma conduta serena, manifestada através das relações firmes, mas pacíficas e bem pensadas. Então, às vezes ele pode ser enérgico na sua postura, mas, né, porque ele tem que ser firme na sua forma de decidir, mas de forma pacífica, de forma que não ultrapasse o limite da agressividade. Ele não é um agressivo, ele não é um descontrolado que parte para cima da pessoa com xingamentos e outras coisas, não. Ele mantém a serenidade porque ele tem as suas emoções controladas dentro da própria condição espiritual em que ele vive. Então, ele tem movimentos bem pensados, bem organizados, por ser uma pessoa emocionalmente controlada. Então, um líder, ele precisa ser emocionalmente instável. Ele é estável. Ele não se destaca pelas suas constâncias de ânimos e de confiança. Ele sempre se destaca porque ele é confiante. Ele é uma pessoa animada e ele tem uma forma de viver olhando para frente. Então você pode olhar para um bom líder que ele está sempre animado, ele está sempre disposto, ele está sempre querendo fazer, ele está sempre querendo o melhor, ele está sempre querendo partir para frente, porque essa é a vontade de Deus, que ele entende ser a vontade de Deus na vida dele e é o que ele tenta passar para a vida dos seus liderados também, né? Então, veja, eu volto a dizer, não é ser um indivíduo completamente robotizado, não. Ele sofre as emoções, ele também sofre o impacto do susto do acontecimento, como esse coronavírus, deixou todo mundo descontrolado, meio sem saber o que decidir, mas aquele líder que é um servo de Deus confiante, ele toma as decisões, ainda que muita gente não aceite. Muita gente resolveu voltar para o Egito quando Moisés decidiu sair de lá. E muitos ficaram pelo deserto. Vai se fazer o quê? A gente não tem como salvar todo mundo, né? Jesus não conseguiu agradar todo mundo, essa é a verdade. Então, um líder chamado por Deus, ele tem essa capacidade de entender que ele tem estabilidade emocional para não se emocionar ao ponto de perder o controle da situação, certo? E eu coloquei alguns textos aqui para a gente analisar dentro dessa forma do que eu estou colocando. Eu coloquei, por exemplo, o Salmo 27, verso 14, que diz assim, ó: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, o obreiro chamado por Deus, que tem uma liderança estabelecida por Deus e sabe liderar com competência, ele vai saber a hora certa de agir. Ele não é um precipitado, também não é uma lesma, não é um indivíduo que... não é uma tartaruga que leva 2 anos para tomar uma decisão. Não, mas ele sabe esperar no Senhor e sabe agir com o próximo conselho que eu vou ler aqui agora, que é Paulo escrevendo para Timóteo, seu filho na fé. Olha o que ele diz, ó: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, você tem que ter firmeza, você tem que ter a convicção de cumprir o teu chamado em nome de Jesus. Amém? E nós vamos ficando por aqui nessa 9ª aula e eu convido vocês para amanhã a nossa 10ª e última aula, onde vamos terminar essa aula importante dessa matéria, liderança pastoral. A pessoa do líder aprovado por Deus, como ele deve liderar. Liderança pastoral, também chamada de liderança eclesiástica. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor.